Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o segundo episódio. Vamos comentar aqui sobre o segundo episódio de Outlander da terceira temporada. E eu demorei um pouco pra ver ele, então provavelmente esse comentário do segundo episódio vai sair um pouco depois. Não sei se vai sair hoje ainda, segunda-feira ou terça. Esperar pra ver, porque eu assisti ele tarde, porque eu tava no Rio de Janeiro, aí tive que voltar, e deu uma confusão aqui, e não deu pra me acompanhar direitinho, tive que esperar. Então, finalmente eu assisti, eu acabei de assistir ele agora mesmo, já são 5h07. Eu acabei de assistir ele e tô gravando esse vídeo, então vamos ver o que sai disso. Então, se você é fã de Outlander, tem outros vídeos aqui sobre a série, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E aqui no card eu vou deixar uma pesquisa pra você fazer, pra você responder se você gostou ou não desse episódio, tá? E tem um outro vídeo sobre comentários do primeiro episódio, então vai lá assistir, deixa lá o seu comentário. Vai lá comentar o que você achou do primeiro episódio e comenta aqui também o que você achou desse episódio. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá! A gente já começa o episódio vendo o Jaime estranho, né? A gente vê ali um Jaime que a gente não tá acostumado. Ele tá todo barbudo, cabeludo e falava direito, tá um Jaime ali que incomoda a gente de ver aquilo, né? E deixa a gente um pouquinho incomodado de ver ele daquele jeito, porque o Jaime não é assim, a gente fica meio triste de ver ele assim. E logo ali a gente já fica sabendo que se passaram 6 anos desde a guerra lá. Se passaram 6 anos desde a guerra de Culloden e o Jaime, ele tá estranho, ele tá diferente. Ele ainda não superou a perda da Claire e da filha Bom, ele não sabia que era filha, né? Da criança. Então ele meio que vê ali que ele não tem razão pra viver. Então ele só vai existindo, né? Ele não vive, ele existe. Ele tá ali vegetando. E logo que nas outras temporadas a gente viu a Claire falando sobre o pós-guerra, né? Sobre o que aconteceria depois que os Highlander perdessem a guerra. O que aconteceria com eles. E a gente viu isso porque o Jaime tá de calça. E eu acho que em nenhum outro momento da série a gente viu ele de calça. Não acho que na França ele tava de calça, mas era a França, né? Porque todo episódio da Escócia ele estava com aquele kilt. Então foi um pouquinho estranho e foi bacana ver essa mudança. Então foi bacana ver que realmente aconteceu essa transformação ali, essa extinção ali, meio que extinção da cultura Highlander, né? Que agora eles todos estão de calça. O Jaime não mostra muito fora isso, mas mostra o Jaime de calça. Isso daí já ficou meio evidente que mudou as coisas. E mesmo se passando 6 anos, a gente vê ali que o Jaime ainda tá sendo procurado. E é uma perseguição forte ali contra a família do Jaime, né? Que a gente vai vendo ali que Redcoat, casaca vermelha, chega ali pra fazer uma averiguação, ver se o Jaime tá ali. E a Jane, a irmã dele, vai e fala: todo mundo ali que já foi lá caçar o Jaime não achou. Então a gente vê que ele tá sendo perseguido há muito tempo. E essa obsessão pelo Jaime não para, não acaba. E logo depois de toda essa fase de a gente ver o Jaime, de como ele tá se recuperando, que ele não se recuperou na verdade, e ver essa transformação nele, a gente já pula pra Claire, que já mostra ali como é que tá o relacionamento dela com o Frank. Porque até então a gente viu que eles iam tentar. Eles deram um beijo, estavam super emocionados e tal. E ali ela tá com a neném, brincando. Aí o Frank chega, os dois começam a conversar. Mas mesmo ali você vendo que os dois tá tentando, ainda tem uma coisa ali que distancia eles. Tem uma certa distância entre os dois. Tem uma coisa ali que impede eles de conseguir realmente seguir em frente. E eles sentem isso, a gente vê isso nos dois. De que por mais que eles queiram seguir em frente, eles não conseguem. E outra coisa interessante aqui é porque lá no Jaime passou 6 anos desde a guerra. Mas pra Claire se passaram o quê? Deve ter se passado 1 ano e meio, mais ou menos. Porque foi o tempo dela ganhar um neném. E o neném ali tá com 6 meses, eu acho, né? Porque ele tá grandinho. Então não se passou muito tempo. A relação de tempo ali tá distorcida entre os dois, né? E uma coisa ali que eu segurei, não consegui segurar pra me rir, foi ela falando do Spock, né?
Que o nome do doutor ali da criança é Spock. E eu sou apaixonado com Star Trek, então já veio logo na cabeça Spock. Ok, voltando pra Outlander. Outra coisa que a gente vai ver ali é a relação do Fergus e do Jamie, que tá um pouco ali... Eles estão distantes. E eu pensei que a relação dos dois ia melhorar, ia ser mais... eles iam ficar mais próximos no decorrer dos anos, porque no último episódio da segunda temporada, a gente viu o Jamie falar que o Fergus é como se fosse um filho pra ele. Eu queria ver o Jamie tratando ele como filho, o Jamie e ele tendo uma relação ali paterna, os dois, uma relação de pai e filho. Eu queria ver isso, só que a relação dos dois tá muito controversa, tá muito... O Jamie tá estranho, então a relação dele com as outras pessoas fica estranho. E outra coisa ali, gente, acho que a gente nunca viu a irmã do Jamie sem tá grávida, né? Porque todo episódio que essa mulher aparece, ela tá grávida. E nesse, mais uma vez, ela tá grávida e ganha neném. Então, essa mulher parece coelho, né? É coelho que procria toda hora, gente? Não sei. Um bicho que estiver aí procriando de hora em hora é ela. A gente vê ali também uma certa distância entre a Claire e o Frank, mas vai focando mais essa distância no decorrer do episódio, porque eles vão ali fazer sexo ali no meio da noite, mas mesmo assim ali naquela coisa, você não sente a emoção dos dois, sabe? De estar um se entregando pro outro, de estar um querendo o outro. Você não sente isso. Você vê lá só dois corpos, né? Se conectando, Avatar. Você não sente a emoção dos dois, de que os dois realmente querem aquilo, de que aquilo ali é o que eles estão querendo no momento, é o desejo deles. Você não sente isso, é uma coisa tão monótona que já corta pra outra cena sem mesmo eles terminar ali, né? Começou, acabou. A outra cena que agora é uma cena que ficou bem forte, né? Começou bem levinha, mas o final foi bem forte. Foi a cena de armadilha pro Fergus, né? Que os casaca vermelha estão esperando o Fergus. Criaram uma armadilha ali pra ele, né? Pra ver se o Fergus leva ele direto pro Jamie, porque eles estão procurando o Jamie. Só que o Fergus percebe que ele tá sendo seguido, então ele fica brincando ali com o pessoal. E você vai vendo aqui, você vai dar umas risadinhas e tal. Você acha que ele vai se safar pra acontecer o quê? Eles pegarem o Fergus e cortar a mão do garoto, gente. Como assim, gente? Você sente ali a dor de ver o Fergus perder a mão, porque a gente gosta do Fergus. A gente gosta dele e ver ele perder a mão ali dá uma dorzinha no coração, tadinho. Aí o Jamie chega e resgata ele, ajuda ele. E é bem bonitinho ali ele carregando. E o Jamie depois chorando por causa disso. Então, depois daquilo ali eu pensei que a relação dos dois ia realmente, né, engatar ali pra coisa paterna. Só que os dois conversam ali e tal, pra depois o Jamie fazer uma coisa que a gente vai chegar lá. Mas uma observação aqui, rapidinho. Se passaram 6 anos, certo? O ator do Fergus continua o mesmo. Eu acho que devia ter mudado, né? Se o Fergus tinha o quê? 12, 13 anos lá na guerra, se passaram 6 anos. Agora era pra ele estar o quê, gente? Eu sou de humanas. Era pra ele estar com 18 anos se ele tivesse 12. Então era pra ter mudado esse ator, né? Então tá. E tem ali a conversa do Jamie, mas do Fergus também, que eu achei muito bonitinha ali, que aproxima os dois, né? Que ele fica ali falando com o Jamie e tal. Aí o Jamie fala com ele que o Fergus mostrou pra ele que ele ainda tem alguma coisa pra lutar, né? Que ele tem que voltar a ser o Jamie e deixar esse cara louco da caverna, o Capitão Caverna, pro lado e voltar a ser Jamie. Nisso a gente volta pra Claire, mas o Frank, que eles estão dando jantar ali pra aquela moça lá do primeiro episódio, onde ela conversa com a Claire e tal. Então ali tá os 4 ali, né, essa moça e o marido dela conversando e tal. E nisso se dá o quê? Eles vão embora, chega Frank mais a Claire conversando e tal, até que eles resolvem fazer sexo de novo. E ali a gente vê mais um passo desse distanciamento, porque eles estão ali, ele está querendo, estão ali com fogo, né, nas partes, querendo ali fazer um movimento. Mas só que enquanto o
o Frank tá com a Claire tá com o Jamie. Porque ela faz sexo só de olho fechado. Ela deve estar imaginando o quê? O Jamie, certo? Enquanto os dois tá ali. E o Frank não gosta disso, então... Porque realmente, né, gente, deve ser chato. Deve magoar o ser humano isso, né? De você tá com uma pessoa e a pessoa ficar lembrando do ex, que toda hora, e você tem que conviver à sombra do ex, né? É difícil. Então os dois brigam ali e ele fala com ela, joga na cara dela de novo de que ele tá com ela, que quando ele tá com ela é com ela, mas ela não tá com ele. Ela tá com o Jamie. E é realmente isso. E isso aí foi mais um passo para desse distanciamento dos dois. E nisso, depois dessa briga dos dois, de mostrando cada vez mais no decorrer do episódio a distância entre Claire e Frank, a gente volta pro Jamie fazendo o quê? Um pedido muito louco. Pedindo a irmã para entregá-lo para as autoridades. Porque ela vai receber um dinheirinho ali e ele vai ser preso, né? E a irmã vai se livrar dos casaca vermelho, dos Redcoat. Porque eles estão perseguindo ali a irmã dele, né? E ele acha que aquilo ali vai livrar ela, e ela fala que não vai fazer aquilo, ela é irmã dele, ela não pode fazer isso com ele. Só que ele vai e fala, você não tá cansado, você já foi preso milhares de vezes nessa vida, você não tá cansado de ser preso. Aí ele vai e joga uma de que se ficar preso e viver a vida que ele tá vivendo não tem muita diferença. Então ela acaba concordando ali meio relutante, né? Porque ele insistiu, então fazer o quê? E nisso a gente vê ali Jamie, mais a moça que trabalha ali na casa deles, né? Ela chegando lá, fazendo a barba, cortando o cabelo dele. E depois ela se entregando pra ele. Ele relutante, falando não quero. Aí ela joga umas ali de que os dois conversam ali. E é bem interessante essa parte de ver os dois. Porque ela também perdeu um marido e ela fala que sabe como é que é isso. E é interessante ver esse ponto do Jamie, né? Essa relação dele, porque a irmã dele mesmo fala com ele, pergunta ele quanto tempo que ele não se deita com a mulher, e ele já muda de assunto. Então é interessante ali ver isso, porque eu acho que isso dali foi um passo pra ele seguir em frente, né? Porque mais que ele relute, ele tem que seguir em frente. Vão se passar 20 anos, né, gente? Que a gente sabe que se passou 20 anos. A gente precisa que ele siga em frente também, né? Que a gente não quer ver um Jamie chato durante todos esses episódios, não é mesmo, gente? Aí volta pra Claire, a Claire tá decidida a virar médica, né? Que a gente sabe que ela virou cirurgiã. Então a Claire entra pra essa escola e mais uma vez ela é destratada, e eu fico revoltado com isso. Eu entendo que naquela época realmente era assim, as mulheres eram desvalorizadas, mas hoje em dia que a gente... algumas pessoas na IT realmente ainda tem muito machista, babaca por aí, mas você vê esse tipo de situação, você fica meio chateado e revoltado com isso, de que o professor faz pouco caso dela e de um outro aluno que é negro e que entrou lá na faculdade também. E ela já mostra que ela ficou decepcionada com a atitude do professor, e nós todos também. E mais uma vez a Claire vai provar de que ela é autossuficiente, de que ela não vai ser rebaixada por ninguém, porque a gente sabe que ela virou cirurgiã, tá, meus amigos? Então vamos ver aí essa escalada da Claire. Um aspas aqui, eu tô doida pra que chegue no futuro logo, gente, pra que ver ela, mas a filha dela procurando os sinais do Jamie. Eu tô doida pra chegar isso logo, não tô aguentando mais esses flashbacks. Eu gosto, mas eu quero logo, né, que a história desenvolva. E no final do episódio a gente vê que realmente houve ali um distanciamento, que esse episódio foi pra mostrar a distância que os dois estavam enfrentando, esse conflito que os dois estavam tendo. Porque na última cena a gente vê que os dois estão no mesmo quarto, mas em camas separadas. Que realmente houve ali um distanciamento que, né, separou os dois por completo. Então agora eles estão vivendo um casal, só que um casal separado dentro de casa, né? E nisso a gente vai pra última cena, que é o Jamie preso, porque o Jamie fez aquele plano com a irmã e tal, então o Jamie é preso. E a irmã dele recebe ali uma recompensa, e isso é interessante porque isso foi bacana eu ver isso, porque no trailer parecia essa cena de a irmã dele entregando ele. E eu fiquei
sabe, com a cabeça pegando fogo, pensando, por que ela entregou o Jamie? Por que ela entregou o Jamie? Agora eu sei, foi o Jamie que pediu. Agora é só semana que vem pra ver o que acontece. A última ceninha é só a Claire escutando o Guided... Como é que é Guided Folly? É aquele sonzinho que eles cortaram da abertura da primeira temporada, né? Que na segunda mudou, a terceira também deu uma mudada. Então, esse foi o episódio. Achei um episódio bacana, mas eu tô cansado desses flashbacks. Eu quero logo que a história desenvolva pra Claire chegar logo e pesquisar o Jamie, voltar pro passado, que eu tô doido pra isso acontecer, tá? Que eu quero que o caça desenvolva, né? O negócio vai pra frente. Quero ver o que acontece com o Jamie, o que acontece com a Claire, que a Claire vai voltar, que a filha dela volta junto, aquele carinha também vai voltar, não sei, vamos ver o que acontece. Tô doido pra ler os livros também, mas tem um pouquinho de preguiça. Esse foi o segundo episódio da terceira temporada. Achei um episódio bacana, um pouquinho lento. Foi um episódio importante porque foi mostrando ali a relação dos personagens, o desenvolvimento desses personagens. Então, eu achei bacana, mas eu quero logo que acabe esses flashbacks. Então, vamos esperar o próximo episódio. Eu ainda nem vi o teaser. Então, vamos ver o que acontece, né? Pera aí que eu vou ver o teaser. Vamos ver o que acontece nesse teaser. Ih, o bicho vai pegar entre a Claire e o Frank, né? Então tá, vamos ver, né? Vamos esperar. Próximo episódio, a luz ficou até fraca, porque já é 5h30, né? Foi meia hora de gravação de vídeo pra depois cortar e dar 10. É assim que funciona. Então é isso aí, gente. Me diga aqui na pesquisa se vocês gostaram ou não do episódio. E me diga aqui nos comentários quais foram as suas impressões, o que vocês acharam desse episódio. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente.